Olá, galera do sétimo ano, tudo bem? E aí, como estão os estudos de vocês? Firme e forte, decididos aí a aprender matemática sempre, né? Então, a nossa aula de hoje, nós vamos estar fazendo em cima do capítulo 7, tá? Onde a gente vai estar estudando equações. Mas para isso, nós já precisamos ter um pouquinho na mente, relembrar que já estudamos as expressões algébricas, porque a gente vai poder falar sobre essa diferença também, da equação de expressão algébrica, tá? Então, nossa aula hoje é a aula de número 12, ela é no dia 29/4/2020, né? Aula 12 vai ter uma tarefinha para vocês, que vai estar na página 133, exercício 1, 2 e 3. Página 133, exercício 1, 2 e 3, daquele jeitinho, responder no caderno, colocando a data, resolução completa, né? E anotando as dúvidas quando for pertinente. Partindo desse princípio, vamos lá então para o nosso capítulo 7, que é a equação, página 130 a 137. Mas eu não vou falar simplesmente da equação em si. Eu quero que vocês, junto comigo, leiam algumas situações que eu coloquei aqui, né, que está na linguagem corrente, a qual a gente vai transcrever para a linguagem matemática, que a gente aprendeu a fazer isso lá nas expressões algébricas, no capítulo 6. Então a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai fazer a leitura do problema e vamos transcrever. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a fazer cada uma delas e mostrando para vocês aí junto. Quem quiser treinar já pode treinar junto comigo. Então, letra A, eu escrevi assim. Pense no número que, adicionado a 5, obtém-se menos 12. Ele falou que é um número adicionado a 5 e tem-se menos 12. Então, como é que eu vou escrever isso na linguagem matemática? Primeira coisa, pense no número. Ele falou que número é? Não. Então ele não falou de número. Então eu vou pensar em uma letra, porque essa letra vai representar o número genericamente para a gente nessa expressão. Então esse número para mim vai ser uma letra. Normalmente a gente usa a letra X, a letra Y, a letra Z, o que você quiser usar. Se quiser usar a letra do seu nome, pode começar a escrever com a letra do seu nome. Eu vou usar a letra X, tá? Então pense no número. Então o meu número vai ser o número X. Adicione. Adicionar é da adição. Adição é mais. Adicionar mais 5. Então está aqui. Adicionei mais 5. Obtém-se. Esse obtém-se para a gente está relacionado à igualdade na matemática, tá? Então você vai ter o resultado. Então isso quer dizer que vai ser igual a menos 12. A princípio é isso, eu não preciso pensar no número que vou somar ali vai dar menos 12, só pensei desta maneira, tá? Então eu transcrevi a linguagem corrente para a linguagem matemática, que está aqui, ó, o número adicionado a 5 igual a menos 12. Uma outra situação, qual o número que ao subtrair 9 o resultado é 10? Novamente, qual o número? Falou o número para você? Não. Então, se ele não falou o número, usa-se uma letra. Então, o número eu vou chamar de X. O número que a subtrair, a subtração, nosso sinal de menos. Então, menos 9, o resultado é igual a 10. Então, isso é igual a 10. Então, ó, X menos 9 é igual a 10. Então, linguagem corrente, linguagem matemática. Vamos para mais uma expressão, a letra C. Qual o número que multiplicado por 4, o resultado é menos 12? Ixi, qual o número multiplicado por 4? Então eu posso escrever x vezes 4 ou 4x, tá? Que é a mesma coisa. X vezes 4 ou 4x. Eu posso fazer essa escrita aqui, que elas são as mesmas, tá? Então, x vezes 4, 4x. Então, nós vamos falar qual é o número que multiplicado por 4. Então, eu vou usar isso aqui, ó. 4x, né? Porque é 4 vezes x. Eu não preciso colocar o vezes, mas se eu colocar, tem algum problema? Nenhum. Porque uma letra do lado de um número, nós vimos lá na expressão algébrica, quando a gente falou de valor numérico, né? Uma letra do lado de um número, ela é uma multiplicação. Mas se eu quiser colocar o vezes, não há problema nenhum. Então, qual o número que multiplicado por 4, né? O resultado é igualdade, né? Igual
a menos 12. Então essa é a minha expressão na linguagem matemática. Linguagem corrente, linguagem matemática. Vamos para mais um. O dobro de um número mais 5 é igual a esse número menos 13. Dobro de um número, então quer dizer que esse número, né, o número x, multiplicado duas vezes, né, então 2x, 2 vezes x ou 2x, o dobro do número somado, né, número, então mais aqui é somado, mais 5 é igual ao número menos 3. Então, ó, 2x mais 5 é igual a menos 3. Então aqui nós temos a nossa linguagem corrente na linguagem matemática. Bom, aí o professor falou sobre equação, né? O seu livro, ele traz uma definição para a gente, bem na página 133, ele diz assim: equação. Depois vocês vão poder olhar lá com calma na hora de fazer exercício, dar uma lidinha se tiver alguma dúvida, tá aqui, ó. Ele diz assim: equação é toda a sentença matemática representada por uma igualdade de duas expressões envolvendo operações com números e letras, né? Então, ó, é uma expressão matemática, né, envolvendo a igualdade, né, envolvendo números e letras. Então tem uma expressão matemática que envolve igualdade, números e letras. Então toda expressão matemática que vai ter uma igualdade, números e letras é uma equação, tá? Na equação nós temos aqui número e letra. Vocês lembram como que a gente chamava a letra na expressão algébrica? Então, lá na expressão algébrica, as letras eram variável, né? Era variável porque ela não tinha um valor definido, né, que pudesse assumir o valor dela. Na equação, a nossa letra ela vai ser chamada de incógnita. Incógnita é um valor desconhecido que vai estar lá na página 133 na definição ainda, tá? As letras da equação são chamadas de incógnita. Essa incógnita você vai poder descobrir qual é o valor dela. Então a diferença da equação para a expressão algébrica está aí. Na expressão algébrica a letra é variável, na equação a letra é incógnita. A incógnita é porque ela vai assumir um único valor. Na expressão algébrica o valor dela depende do que vai ser oferecido para vocês, tá? Nesse caso nós vamos pensar então, ó, vamos ver por que ela é uma incógnita. Tipo, qual é o número que você vai somar com 5 que vai dar menos 12? É assim que a gente pensa. Qual é o número que eu vou subtrair 9 e vai dar 10? Vamos pensar nisso. Qual o número que multiplicado por 4 vai dar menos 12? Então, releva você a pensar em situações que podem ser resolvidas através de um valor desconhecido. E esse valor desconhecido é incógnita, tá? É a nossa incógnita. Então, olha só. De acordo com essa definição, fica claro para vocês que uma equação ela precisa muito do sinal de igualdade. Esse sinal de igualdade na equação ele é fundamental que exista, tá, gente? Para ser uma equação, ela precisa ter um sinal de igualdade. Ela precisa ter uma letra ou mais, né? No caso, como a gente está estudando de equação do primeiro grau, a gente vai falar de equação somente com uma letra, mas existe uma equação com 2, com 3, com 4. E essa letra, nesse caso, essa nossa equação, ela é de primeiro grau porque a nossa incógnita tem grau 1. Não está escrito, mas tem grau 1. Nós vamos ver lá no nono ano a equação de segundo grau, que tem grau 2, e poderia uma equação de grau 3, grau 4 e vai infinitamente. O grau da equação está relacionado a que tipo de equação ela está sendo representada. Nesse caso, está representada uma equação de grau 1, né? Aqui é uma equação de grau 1, uma equação de grau 1, todas com as suas incógnitas, equação de grau 1. Bom, o que é importante? Nós falamos do sinal da igualdade. Então, é importante para a equação o sinal da igualdade. Por quê, professor? Porque o sinal de igualdade vai fazer com que a minha equação seja dividida em duas partes. Vocês vão perceber aqui duas partes, onde a gente vai chamar de membro. Aqui é o primeiro membro e aqui é o segundo membro. É importante vocês lembrarem disso. Primeiro membro está à sua esquerda, tudo antes do sinal de igualdade. Segundo membro está à sua direita, tudo após o sinal de igualdade.
Então, é importante vocês entenderem a diferença do primeiro para o segundo membro, porque ela vai facilitar o cálculo das suas equações, do resultado, como determinar o resultado. Não vamos falar disso agora, porque qual que é o princípio da aula hoje? É que você identifique na equação uma incógnita, que você identifique na equação o primeiro membro, o segundo membro dessa equação, que você consiga escrever uma linguagem corrente para uma linguagem matemática, né, usando a equação, o símbolo da igualdade, que vai definir essa equação. Então, isso para a gente é fundamental, tá, gente? Que vocês observem muito isso. Porque a nossa definição de equação está baseada no princípio da igualdade. Toda equação, ela é mais ou menos como uma balança. Se você pensar numa balança de 2 pratos, não é qualquer balança, tá? É a balança de 2 pratos. Qual que é a balança de 2 pratos? Aquela que o feirante tem, é aquelas que você já viu em alguns outros lugares, em mercadinho de cidade pequena tem muito. Feirante tem elas, então elas estão aqui, são 2 pratos. O que acontece com os 2 pratos? Se eles não estiverem em equilíbrio, né? Um prato vai estar mais alto, outro vai estar mais baixo, porque os pesos são diferentes. A equação tem um sinal de igualdade justamente para manter a nossa balança igual, com o mesmo peso, com a mesma situação, tá bom? Então, dentro disso, nós falamos dela de uma forma bem simples para vocês entenderem a equação. Então, vamos lá. Vou escrever alguns exemplos aqui, né, para vocês estarem observando. Eu tenho aqui 2x mais 5, eu tenho um exemplo, 2 mais 3 mais 4 igual a 5. Eu tenho outro exemplo, 3 mais 2x é igual a 5, que multiplica x menos 1. Vou ter um outro exemplo aqui. X mais 2, né, igual a 0. Vou apagar aqui do lado e escrever mais alguns exemplos para a gente poder falar sobre isso, tá? Dar uma observada nisso aqui. Então eu tenho aqui x sobre 2 mais 4 igual a 3 sobre 5. Eu tenho x ao quadrado mais 5 é igual a 2x. E eu vou ter um outro exemplo que eu vou chamar de, aqui chamei de D, E, F, e um exemplo G rapidinho para a gente poder estar vendo isso. X ao quadrado mais 3 é menos x ao quadrado igual a 2x. Então, observando isso aqui, eu quero que vocês verifiquem para mim. Primeiro, vamos verificar qual delas representa uma equação. Nessa primeira, letra A, 2x mais 5, isso aqui é uma equação? Dentro do conceito que a gente acabou de falar, isso aqui não é equação. Por que que não é? Porque ela não tem o sinal de igualdade. O sinal de igualdade é fundamental, tá? Então, a primeira não é equação. Na letra B, 2 mais 3 mais 4 igual a 5. Opa, aqui tem sinal de igualdade. É equação? Não, gente, isso aqui não é equação. Por que, professor, que não é equação? Porque para ser equação, lembra lá, ele diz que precisa ter uma incógnita. Aqui que é incógnita? Uma letra, né? Nesse caso só tem um número, então ela é uma expressão numérica para a gente, né? É um relacionado a uma expressão numérica. Só tem números. Aí eu tenho aqui, ó, 3 mais 2x, desculpa, aqui é uma equação numérica que tem sinal de igualdade, mas não é uma equação pra gente, uma equação de primeiro grau. 3 mais 2x igual a 5, que multiplica x menos 1. Ah, aqui sim, aqui é uma equação. Essa é uma equação porque ela tem um sinal de igualdade, né, e tem as incógnitas. A outra, x mais 2 igual a 0. Isso aqui é uma equação? Ela também é uma equação. Essa aqui também é uma equação. Sim, porque tem a variável, tem o número, né, e tem a igualdade. Para essa equação nós temos que ter a letra, a operação matemática, né, e principalmente o sinal de igualdade. Toda equação tem que ter sinal de igualdade. X sobre 2 mais 4 igual a 3 é uma equação com frações, mas é uma equação, porque tem o sinal de igualdade e tem a variável x dividido por 2. X ao quadrado mais 5 igual a 2x. Isso aqui é uma equação, sim. Essa aqui é uma equação, ela é uma equação. Mas ela é uma equação de segundo grau.
ela não é uma equação, vou colocar aqui, equação do segundo grau, ela não é uma equação que é o nosso objeto de estudo nesse momento. Porque o que a gente está estudando? Somente as equações de primeiro grau, onde os variáveis x só tem grau 1. Tá? Nesse caso, ela é uma equação de segundo grau e ela não é, pra gente, uma equação de primeiro, mas é equação. Tá? Agora, aqui eu tenho x² mais 3 menos x² igual a 2x. Isso aqui é uma equação, professor? Vamos ver. Ó, x² menos 1x², eu posso tirar isso, não posso? Vamos certificar se é uma equação, porque eu vi o quadrado, mas eu vi aqui que é mais e aqui é menos. Pela lei da simplificação, a gente pode cortar o x² por menos x², que são opostos, né? Então, isso aqui é igual a 3, que é igual a 2x. Então, isso aqui também é uma equação, tá? Pra gente também é uma equação. Eu queria só fazer rapidamente uma equação, já que são equações, né? Vamos escrever, então, o primeiro membro e o segundo membro delas. É o primeiro membro e o segundo membro. Só para relembrar rapidamente. Vamos na primeira equação que a gente tem lá. O primeiro membro dela, né, para a gente ver rapidamente, foi 3 mais 2x igual a 5. Segundo membro dela foi 5 que multiplica x menos 1. Na outra equação, a de baixo, primeiro membro dela, x mais 2. Segundo membro dela, 0. Na nossa terceira equação, eu vou ter lá, primeiro membro dela, vou colocar aqui do ladinho, tá? X sobre 2, mais 4. E o segundo membro dela, vou colocar aqui do ladinho também, que é 3/5. Então aqui só para vocês observarem, primeiro membro antes da igualdade, segundo membro tudo que está depois da igualdade. Ok, gente? Aí nós temos as nossas equações. Então, fica aí para vocês a tarefinha da página 133, exercício 1, 2 e 3, para vocês treinarem um pouquinho, né? Porque ele vai pedir para vocês verificar o que é equação, como que você vai identificar se é uma equação ou não é. Né? Lá no exercício 1, rapidamente, ele fala assim, ó, dadas as equações a seguir, descubra o valor que cada incógnita pode assumir em cada uma delas. Lembre-se de registrar em seu caderno o raciocínio adotado para descobrir. Então, isso aqui eu vou deixar para vocês intuitivamente, tá? Nós não vamos falar da resolução agora. Intuitivamente, como é que eu poderia fazer isso? Vamos escrever uma bem rápida, deixa eu só para dar uma ideia de como fazer isso para vocês, tá? Para que vocês falei, o professor não falou nem como fazia isso, como que eu vou fazer? Então vamos fazer assim, ó, vamos pegar essa equação aqui. Vou pegar uma aqui, 3x mais 2 é igual a 8, tá? Intuitivamente, eu vou pensar aqui, 3x, então nós lembramos que 3x é 3 vezes x, né? Então qual é o número que eu multiplico por x? Que somo com 2 e dá 8. Nesse caso aqui, é 3 vezes 2, mais 2, que vai ser igual a 8. Porque 3 vezes 2, 6. 6 mais 2 é 8. Certo? Então, eu fiz intuitivamente. Eu vou fazer por tentativa. Ok? Bom, gente, fica aí para vocês essa tarefinha, né? Um grande abraço, bons estudos. Lembrando, página 133, exercício 1, 2 e 3 são muito simples e rápidos para ser feito, tá bom? Um abraço, bons estudos para vocês aí.